Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu Zé. A bênção para quem é de bênção. Aqui quem fala é a Babi de Ogum. Iemanjá e Oxum são duas orixás femininas, ambas cultuadas no candomblé, assim como na Umbanda. Me perguntaram qual a diferença das filhas dessas duas orixás. Então eu pensei em fazer esse vídeo. Mas, para podermos entender a diferença das pessoas que são regidas por elas, também temos que compreender que essas orixás têm grandes diferenças. Apesar de ambas trabalharem no elemento água, Iemanjá trabalha nas águas salgadas, ou seja, no mar. O local, mais conhecido como a Calunga Grande, um grande cemitério marítimo, misterioso e sagrado para muitas religiões. É uma orixá muito respeitada e cultuada e também conhecida como a mãe de quase todos os orixás. Por isso, ela também pertence à fecundidade. Ela é protetora dos pescadores e jangadeiros e muito respeitada pelos mesmos. Iemanjá é a mãe de todos os oris, ou seja, a mãe de todas as cabeças. Todos nós somos filhos dessa grande mãe. É uma grande força da natureza, pois a mesma rege nossas vidas, nossos lares e inclusive o nosso lado sentimental. Oxum é a orixá das águas doces. Ela vibra nos rios, cachoeiras e por isso, quando os adeptos e fiéis de Oxum visitam esses locais, saudam e pedem licença para se banhar em suas águas. Assim como o mar de Iemanjá, a cachoeira da Oxum também é um campo sagrado para todos nós. É também conhecida como a Senhora do Ouro, ou a Mãe do Ouro, pois é uma orixá da prosperidade financeira, por exemplo. Ela também é padroeira da fecundidade e da gestação. Com isso, podemos chegar à conclusão que Iemanjá e Oxum são orixás muito distintas, jamais a mesma divindade, seja no candomblé, bem como nas suas irradiações manifestadas e recebidas em suas falanges de Umbanda. Oxum e Iemanjá jamais se rivalizam. Isso podemos encontrar, por exemplo, nos Itãs, ou seja, nas lendas dos orixás. Podemos ver que Oxum, essa sim, tem atritos com orixás como Inhansã e Obá, por exemplo, diferentemente de Iemanjá. E diante desses apontamentos, e quanto aos seus abebés? Os abebés de Iemanjá e Oxum são os espelhos, objetos sagrados e encantados usados por essas orixás. Eles não denotam as suas vaidades, muito pelo contrário, ambos refletem tudo que é o oposto em seus vidros, assim como a superfície de suas águas, que também tem a capacidade de fazer essa reflexão. Oxum é a orixá da autovalorização, ou seja, aquela que cuida do eu. E justamente com a ajuda do seu abebé, ela reflete isso, o nosso eu interior. Como podemos nos valorizar? É aquela que se veste de ouro, o ouro da autovalorização interna, a armadura sagrada de nossas almas. Através disso, a nossa bondade interior se aflora. Já Iemanjá e o seu abebé refletem o eu exterior, ou seja, o lado de fora, a forma como tratamos o nosso próximo, o altruísmo, a abnegação, a vontade de cuidar e de querer o outro bem. Por isso são orixás com elementais iguais, no entanto, conceitos e funções completamente diferentes. Agora, para reforçar um pouco esse conceito sobre Iemanjá e Oxum e finalmente chegar à relação dos seus filhos, se são diferentes ou não, eu vou ler um pequeno Itã que tem essas duas orixás. Iemanjá sentia um imenso amor por sua irmã Oxum. Nesta lenda, Oxum, a mais bela das Iabás, era uma rainha muito rica, que se orgulhava por ser uma figura esplêndida e por possuir joias, ricos vestidos e também do seu enorme e sedoso cabelo. Passava muitas horas olhando-se no espelho e vendo refletir o seu belo rosto. Seu reino foi alvo de guerras sangrentas, e a Oxum não restou outra alternativa senão fugir e abandonar tudo. A partir daí passou por momentos de privação e trabalho duro.
Das suas vestes, só lhe restou um vestido desbotado e estragado de tanto lavar no rio. Ela teve que vender suas joias para comer e, devido ao seu sofrimento, perdeu seu belo cabelo. Oxum estava pobre, escrava e só. Oxum chorou na beira do rio, e como todos os rios desembocam no mar, as suas lágrimas chegaram até o fundo do mar, onde vive Iemanjá, sua irmã mais velha. Então, na verdade, Oxum não estava sozinha. Dona de todas as riquezas do mundo, a pessoa que mais amava Oxum sobre a terra, Iemanjá decidiu ajudá-la. Iemanjá foi ao encontro de sua irmã que estava destruída material e espiritualmente, e disse a Oxum: "Não chores mais, Oxum. Tuas lágrimas se cravam em meu coração. Rainha foi e rainha voltará a ser. De hoje em diante te pertencerá todo o ouro que se encontra nas entranhas da terra. Todos os corais que se encontram no fundo do mar serão seus para que se enfeite com eles. Não voltarás a trabalhar como escrava. Irá sentar-se em seu trono dourado, como corresponde a uma verdadeira rainha. Terás um abano de pavão real, que és meu e passará a ser seu. E para que não fique mais atormentada porque perdeu seus cabelos, olhe, vê os meus cabelos, recordas que és meu orgulho? Assim como o seu era para ti, toma e faça uma peruca com eles, até que seus cabelos voltem a crescer." Dita estas palavras, Oxum, com sacrifício e lágrimas nos olhos, cortou um pedaço do cabelo de Iemanjá. Desde esse dia, Oxum defende sempre as filhas de Iemanjá e vice-versa. Essa é a causa pela qual as filhas de Oxum e Iemanjá devem evitar também cortar muitos cabelos, assim conta o Itã. Bom, e finalmente, existe alguma diferença entre as filhas de Iemanjá e Oxum? Especificamente, como pesquisadora, estudiosa e também observadora, posso dizer que são pessoas que se dão muito bem. As filhas de Iemanjá são pessoas que cuidam de todos, são ótimas conselheiras, perfeitas amigas e confidentes. Já as de Oxum conseguem cuidar mais dos outros do que de si mesmas. O que preenche essa falta de autocuidado consigo mesmas é justamente sua amizade com alguém que seja possivelmente de Iemanjá e até também de outro orixá que possa suprir essa facilidade que faz parte da natureza das pessoas que são regidas por Oxum. Algumas filhas de Oxum conseguem se cuidar e se virar sozinhas, muito melhor que qualquer outra filha dessa mesma orixá. Os homens regidos por ela também. Isso porque alguns internalizam e têm dificuldade de colocar e expor para fora suas dores e mágoas, justamente pela influência de um orixá que cuida de seu eu interior. Mas nada como o tempo, como aprendizado e também conseguir desabafar nos momentos propícios. Já as filhas de Iemanjá são mais explosivas em relação às suas emoções. Não se enganem achando que essas pessoas são extremamente mimosas, hein? Muito pelo contrário. Assim como as de Iemanjá, as pessoas de Oxum também são uma bomba relógio, prestes a explodir. E quando explodem, já era. Aí já vemos um encontro desses dois reflexos das filhas dessas orixás. Afinal de contas, estamos falando de humanos com qualidades e defeitos. A gente tem que entender que cada ser humano é de um jeito. Cada pessoa tem influência e também tem características que interessam a um determinado orixá, para que ele possa trabalhar e também moderá-las, para que tornem seus filhos e filhas pessoas melhores. Ambas são pessoas que gostam de se manter bem informadas, o que muitos acabam confundindo como fofoqueiras e intrometidas. Filhas de Oxum são mais vaidosas em relação à aparência. Já as filhas de Iemanjá têm uma vaidade mais particular em relação a roupas e cabelo. O tamanho de seus cabelos não importa, o que importa é tratar. O que eu posso dizer é que são entidades que trabalham com os mesmos elementais, mas com conceitos completamente diferentes, que regem origens diferentes, mas isso não é um empecilho para que não se possa trabalhar com essas duas orixás. Eu espero que esses apontamentos tenham ajudado para que todos possam compreender a diferença dessas duas orixás
e também a diferença que pode sim existir entre seus filhos e filhas. Bom pessoal, esses são os meus apontamentos em relação a essas duas orixás e seus filhos e filhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos, hein? Se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e eu vou deixando aquele grande axé a todos.